normalmente vocês são muito bons em construir relacionamento. Mas o relacionamento por si só, ele não se sustenta, né? Quando a gente fala de um negócio, quando a gente fala de uma previsibilidade. Então, adicionar esse relacionamento que vocês já fazem muito bem, que é acolhedor, que é atencioso, há um processo, né? E ao uso das ferramentas, é o que de verdade vai fazer virar o jogo, vai tirar você do lugar comum e vai fazer você atingir seus objetivos, as suas metas, enfim. Começa com quanto tempo eu vou dedicar para abordar essas pessoas. Vendas é algo que as pessoas atribuem muito à sorte, a dom, e o que as pesquisas mostram é que simplesmente por você estruturar o teu processo comercial, você aumenta o resultado em 30%. Isso é pesquisa de mercado, não é opinião. Então, define o tempo que você vai dedicar para essa atividade de prospecção. No final das contas, vender é muito mais sobre o outro do que sobre nós ou sobre produto. Então, se você tem essa abordagem que é genuína e intencional, no sentido de que, olha, um exemplo para produto de cosmético, se é um período que antecede uma data comemorativa, olha, imagino que você deve estar buscando algum tipo de presente ou está buscando alguma solução para atender a essa data especificamente, talvez eu consiga te ajudar. Então, essa é uma abordagem que não é invasiva e que dá a opção para o cliente de se interessar por aquilo que você está ofertando ou não, né? DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. Marcela Quiroga aqui, pronta para falar de vendas. Ó, que dúvida. Tô pronta para falar de vendas. Trouxe uma parceira especialista em vendas complexas, a Elândia. Seja muito bem-vinda. Dá aqui seu show, porque quem está nos assistindo provavelmente tem alguns mistérios quando fala-se de vendas. Então, Elândia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcela. É um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre um tema que, para mim, é muito especial e que, de verdade, eu sou apaixonada por vendas. Me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou Elândia Bandeira, eu sou especialista em vendas complexas, eu atuo há 20 anos nessa área e eu tenho uma consultoria há 8 anos que desenvolve projetos de terceirização de SDR, que é a primeira etapa do processo da venda, que é a prospecção efetivamente. Muito bem. Então, sabe aquela parte que você fala assim, ou eu melhoro o meu time, ou eu substituo o meu time? Elândia. Sim. Ou também quero crescer e potencializar o resultado que o time já entrega. Boa! Então, quando a gente fala de prospecção, tem alguns elementos que são chaves. Antes de falar da prospecção, a gente precisa falar de que a maioria das empresas, elas tendem a entrar numa zona de conforto sempre que gera oportunidade que vem por indicação. Porque oportunidade por indicação é ótimo. Por quê? Ela acelera o processo de decisão, então o cliente compra mais rápido, você já entra com credibilidade, então o ciclo de venda acaba sendo mais curto e mais eficiente. Porém, isso a longo prazo gera vários elementos que tornam o negócio vulnerável. Porque você não tem previsibilidade, você não tem uma receita recorrente. Nós já vamos chegar aí, porque eu tenho a fala do... empresário ou empreendedor, vê se você não tem essa fala. É exatamente isso que a Elândia está falando. A minha empresa tem 20 anos. A gente tem um excelente produto. Os nossos clientes são clientes recorrentes, adoram o nosso produto, mas o mercado parou. Entra aí, Elândia, para falar. O mercado parou, ou eu tenho um canal de conquista de clientes, que é por meio das indicações, e parei por aí. É isso mesmo, é isso mesmo. O mercado tem a própria dinâmica. Ora a economia está melhor, ora não está melhor, tem os impactos externos. Porém, uma boa prática é você nunca ter um único canal para a geração de negócio. Então, as indicações é um canal, como eu já falei antes, é um ótimo canal porque converte muito rápido. Mas, por outro lado, são oportunidades que elas, por si só, elas não se ampliam. Então, a maneira como você gera oportunidade por indicação, ela não está na sua mão, ela não está na tua gestão, ela está num bom trabalho que você realizou, no impacto que você causou para os clientes que você já tem. Então,
O ideal é que a empresa tenha outros canais de captação de oportunidade de negócio. E um deles é a prospecção ativa. O que é prospecção ativa? É você desenvolver ativamente essa interação com um potencial cliente. Arrasou. Parece fácil? Tem um mundo aí, né? Então, entra nesse mundo, Elândia. Como é que você desenvolve uma prospecção ativa, que é um canal complementar? A gente não está falando de dispensar o canal das indicações, elas são muito bem-vindas e a gente sabe que converte muito. Eu mesma, como gerente da Natura, contando. Quando eu era gerente da Natura, eu tinha minha equipe de vendas e até trazendo as relações, a gente vai falar, as relações das vendas B2B com as vendas B2C, mas eu tinha uma grande fonte para crescimento da minha equipe, que eram as indicações. Eu tinha esta grande fonte porque eu tinha as consultoras que estavam comigo há muitos anos e me indicavam amigas, indicavam pessoas que precisavam ter a sua renda também, e isso crescia a minha equipe, meu setor. Mas eu não podia, de novo, ter somente esse canal. Ele era responsável por 25% das minhas novas consultoras. Mas eu tinha que fazer a prospecção ativa. No meu caso, antigamente, era, batendo perna mesmo, era indo em eventos, era fazendo parcerias para conquistar novos canais de entrantes, e um empresário também falar sobre, a gente vai falar sobre isso, também tem que fazer isso, e eu tinha outros canais, campanhas, ações, eventos, então eu compunha o meu portfólio de ações para crescer a minha equipe, e isso é uma realidade em toda empresa, em todo porte, em todo segmento. Então, bora! Quando a gente fala do teu segmento especificamente, que é venda direta, a gente tem 2 perfis ideais de cliente. O primeiro perfil ideal de cliente é quando a gente fala de captar a base, né? A liderança que vai construir a partir daí uma rede de distribuidoras ou de revendedoras. Então, são 2 ICPs diferentes e é importante que a estratégia seja diferente para buscar, porque elas estão em lugares diferentes. Então, pera lá, vamos fazer a tradução, porque quem é de vendas adora as nomenclaturas, né? A gente fica doido. ICP, Ideal Customer Profile. Qual é o cliente ideal? Qual é o perfil do cliente ideal? E aí você está falando que são 2, né? Então, continua. Isso. O perfil ideal de cliente a gente define com basicamente 2 grandes elementos. O primeiro deles são elementos objetivos. A gente pode falar de região, a gente pode falar de repertório profissional, a gente pode falar de experiência, a gente pode falar de idade, gênero, homem ou mulher. Esses são elementos que são objetivos. Você consegue construir esses dados, muitas vezes, com informações públicas. Os elementos subjetivos é o que faz a maior diferença nessa análise, nessa prospecção, a eficiência dessa prospecção, que essa pessoa, ela consegue, dentro da rotina dela, inserir uma atuação, seja integral ou seja parcial, ela tem uma rotina que propicia esse tipo de trabalho, ela é uma pessoa mais extrovertida, ela tem uma rede de contatos grandes, então são elementos subjetivos, que você não consegue buscar essas informações somente olhando para um perfil de LinkedIn, por exemplo. O importante é começar. Se você ainda não tem clareza dessas informações subjetivas, você começa com os elementos objetivos, que pode ser a região, pode ser a idade, pode ser o gênero, mas é importante você ter de maneira intencional a construção desse perfil subjetivo, porque a eficiência nessa qualificação faz toda a diferença para o resultado da prospecção. Perfeito. Lã, na venda direta tem um elemento subjetivo e que é absolutamente impactante nesta camada do que você está falando, que é a boa comunicação. Esse elemento é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela é introspectiva, ela é mais tímida, tal, mas ela vai ser uma líder de outras equipes e, apesar dela ser tímida, ela é muito verdadeira, ela tem uma comunicação fluida, ela transmite confiança, que hoje eu acho que é uma palavra de ordem. Então, nesse subjetivo, você que é empresário, você que está nos assistindo, empreendedor, e está querendo montar a sua estrutura, você vai trazer para perto de você novos gestores, novas lideranças. Esse dado que a Elândia está falando é muito importante.
os subjetivos e os objetivos. Vai para o objetivo, então você quer uma liderança no ABC Paulista, na Zona Norte e tudo mais, mas nas entrevistas, no seu mecanismo de identificação do subjetivo, tem que estar esse elemento, porque ele é fundamental na construção desse ICP, Ideal Customer Profile. Essa pessoa é influenciadora de outras pessoas que precisam de transformação e renda, né? Sim, sem dúvida. Então, o ICP, o perfil ideal de cliente, é o primeiro passo. Boa. Mas a gente não para por aí. Então, sempre que a gente pensa em prospecção, que é uma atividade de você ir buscar perfis no mercado, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o que nós já temos. Então, porque muitas vezes a gente tem uma tendência de ficar buscando a oportunidade ideal, ou por ticket, ou por margem, ou por alguma facilidade que você reconhece e dá valor, e você acaba abandonando algumas oportunidades no meio desse caminho. Então, cara, a primeira coisa que você vai fazer é sentar e olhar o que eu tenho de base, né? Qual é o tamanho da minha rede de contato para que eu possa explorar? Porque quando a gente fala de prospecção ativa, não tem a ver só com você ir a mercado buscar uma coisa totalmente nova que você nunca acessou. Tem a ver com você tomar uma iniciativa de maneira intencional e fazer uma abordagem direcionada. Olha, eu tenho uma proposta e gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. Faz sentido a gente conversar? Então, olhou para a base, você vai com certeza já descobrir várias coisas. Várias oportunidades nesse negócio. A partir disso, o segundo passo mais importante é estrutura e organiza suas informações. A gente está numa era onde dados é ouro e vai sempre ser, porque no final das contas o produto ele pode mudar, mas a base de contato você pode estar trabalhando independente de qual seja a sua bandeira que você vai estar trabalhando ao longo do tempo. Então, precisa organizar. No B2B, a gente usa muito um CRM, que é um sistema que vai gerenciar esse relacionamento. É onde eu vou registrar com quem eu falei, quando eu falei, o que essa pessoa comprou, qual é a motivação de compra dela. E isso vai gerar um histórico. E esse histórico vai te dar vários gatilhos para você ir fazendo outras abordagens e acompanhando essas oportunidades ao longo do tempo. Então, não é opcional. Você precisa ter um sistema de organização de dados para que você consiga construir de maneira consistente uma base que é o teu principal ativo dentro de um negócio. A tua riqueza, né? É a riqueza. Então, organizou, para quem está na ponta como revendedora, pode começar com o WhatsApp Business, por exemplo. E aí usa o sistema de etiqueta e você consegue etiquetar lá. Olha, é um cliente, é um lead, vou fazer follow-up, ou já comprou ou não comprou. Usa uma nomenclatura que organiza na sua cabeça em qual etapa de compra esse cliente está. Porque o objetivo do vendedor é ele acompanhar o cliente no processo de compra. Então, hoje eu olhei um produto, olha, interessante, mas não tem uma necessidade real agora, eu vou seguir. Mas em outro momento aparece uma data comemorativa. Isso já é mais importante, isso é relevante agora. Então, eu vou pegar aquela informação no começo, que eu olhei, me interessei, levo para esse momento agora e vou avaliar se essa é a melhor escolha para eu fazer porque eu estou buscando. Depois, pode ser que eu decida que sim, pode ser que eu decida que não, mas eu vou continuar. Ou eu vou fechar com você, ou eu vou buscar uma oportunidade alternativa. E esse ciclo, ele vai se retroalimentando. Então, gerenciar isso é fundamental para você conseguir construir esse relacionamento. Excelente. Então, você falou do primeiro perfil ideal, que o empresário tem que olhar a sua base, entender as potências, o propósito e os valores que ele tem e o que ele tem de proposta de valor para oferecer. Construiu esta camada de gestores, de líderes, quem está na venda direta usa gerente de negócio, líder de negócio, esta camada já fica altamente impactada por um modelo que você vai criar atrativo, uma proposta de valor para eles. Mas tem a construção do segundo cliente ideal, que é o consumidor, que é a consultora, que vai atender o consumidor na ponta e que tem objetivos diferentes dessa camada de liderança. Então, o empresário olhar para esses dois clientes, os dois vão ter mecanismos de vendas, necessidades de materiais, de ferramentas, mas os dois, eles têm proposta de valor e expectativa do empresário diferente, né? Sim.
Deixa eu voltar um pouquinho na conversa bora. E falar o seguinte. Qual é a diferença de uma venda complexa para uma venda simples? A gente caracteriza uma venda complexa por 3 elementos. O primeiro deles é um ticket muito alto. O segundo deles é um ciclo muito longo. Eu estou falando de um ciclo de 6, 12 meses. E o terceiro é o número de pessoas envolvidas. Então, voltando para o que você acabou de falar, a gente falou de 2 ICPs. Eu tenho um ICP que é uma gerente, que vai coordenar essas revendedoras, e tem a própria revendedora. Esses 2 elementos, ele ainda se enquadram dentro de uma venda simples, porém, o que diferencia a abordagem e a estratégia em torno desses 2 perfis tem a ver com o que efetivamente eu consigo oferecer que vai conectar com a necessidade desta pessoa neste momento. Boa. Que é, fazendo um gancho agora, que é o que a gente chama de venda de valor. Porque, no final das contas, cada vez é mais difícil você se diferenciar no mercado simplesmente porque você tem um ótimo produto, porque você tem uma marca internacional, porque você tem um bom posicionamento, porque você tem tecnologia, etc, etc, etc. Esses elementos, ele acaba se tornando commodity no mundo globalizado. Então, o que faz a diferença na estratégia é você ter muito claro o que é que todos esses elementos, que a gente chama de pontos fortes, que são muito importantes, ter uma marca boa, uma qualidade, uma presença nacional ou internacional, é o que isso agrega de valor para aquela pessoa de maneira individual. E aqui é onde a gente separa a estratégia. O processo da venda, de um modo geral, ele acontece da mesma maneira. Eu preciso descrever esse meu ICP, eu preciso saber o tamanho da minha base desse ICP, eu preciso organizar isso em um sistema que registre, que faça com que eu acompanhe de maneira eficiente esse relacionamento. Depois eu vou continuar esse fluxo. Mas, neste momento, você vai precisar diferenciar que a tua proposta de valor para essa executiva, para essa gerente é uma, porque ela tem necessidades específicas, que o teu produto ou o teu serviço vai ajudar ela a atender o desejo dela, o objetivo dela, e a revendedora tem outra. Então, isso você faz em cadeia. À medida que essa gerente, ela entende qual é a motivação dela para vestir essa camisa, para levantar essa bandeira e ir para o mercado, realizar o que precisa ser realizado, ela vai conseguir multiplicar esse modelo e trazer as revendedoras por um prisma que não só conecta, mas como fideliza. E você tocou num ponto... Eu adoro esse assunto, que é, hoje, na realidade, no dia a dia, hoje, esse empresário está levando para essa camada de gestão o produto. A riqueza que ele está oferecendo, o produto é bom, o produto é vendável, o mercado aceita tanto. Vamos falar em termos de Brasil, em maquiagens, perfumarias, algumas categorias, ele é o segundo no mundo. E este acaba sendo o pitch, né? Acaba sendo a oferta dele para esta camada de líder, e ela, de forma depois de reprodução, acaba levando isso para a força de vendas. E isso não diferencia, não fideliza, como você falou, né? E acaba sendo uma realidade que está acontecendo, que muitas dessas lideranças ficam testando qual marca está dando melhores condições. A partir do momento que eu visto a camisa de entender as necessidades, entender como eu posso me diferenciar, além do produto, eu vou fazer um trabalho muito mais efetivo e duradouro. Sim. E tem uma razão para as pessoas irem por esse caminho de ficar falando de produto, de qualidade, de estratégia de negócio. Porque nesse contexto você acaba conseguindo escalar mais. Porque tem pessoas que estão buscando só um bom produto, e ok, não tem nenhum problema com isso. Porém, quando a gente fala de tornar o negócio sustentável ao longo tempo, precisa descer uma outra camada. E essa camada, ela é muito mais difícil de acessar, porque pessoas são complexas, certo? Produtos nem tanto, mas pessoas são complexas. Então, você precisa ter uma estratégia É por isso que o ICP é importante. Porque o ICP vai dar um direcionamento de quais são as motivações e as necessidades daquela pessoa. Então, algumas pessoas negligenciam o ICP, porque todo mundo pode comprar um creme, todo mundo pode usar um batom. Mas, cara, quem é que eu quero atender? Né? E qual o critério que eu vou usar para definir quem eu quero atender? E quando você vai refinando esse olhar, você vai começar a conectar com o que motiva aquela pessoa.
né? Quais são os desejos, os objetivos que o teu produto entrega. Então, e aí, não só esse diagnóstico é importante, mas como comunicar isso. Você precisa falar isso. Esse é um outro ponto, que as pessoas sabem que tem uma baita de uma marca, oferece uma excelente estrutura e muitos recursos, mas não consegue comunicar isso de uma maneira que as pessoas abracem e falam, puxa, é exatamente isso que eu preciso. Foi feito para mim, né? Tem que descer uma camada nessa comunicação. Dizer, ok, é uma empresa global, tem um ótimo padrão de qualidade. Bacana, no que isso agrega para essa pessoa, né? Como é que isso vai tornar a vida dessa pessoa melhor? Como é que isso vai ajudar essa pessoa a atingir os objetivos? Isso tem que ser verbalizado. Você sabe que eu dei uma aula esses dias, Elândia, sobre outro assunto, mas a gente acabou... Era sobre ferramentas, inteligência artificial e tudo mais, mas acabou caindo nesse ponto do... Quando eu falo de um cliente ideal, o mercado, o empreendedor, o geral, fica aquele mito assim, então... Pera lá, quando eu escolho um, eu estou abrindo mão dos outros, né? Fica esse estigma de que, não, se eu vou trabalhar com um cliente ideal, faz de conta, né? É uma mulher que ela tem 2 filhos, ela precisa da renda como renda principal, ela precisa ter uma autonomia de trabalho, ela tem umas características de possibilidade de influenciar outras pessoas. Então, eu fiz uma descrição. A partir daquele momento, eu, empresário, acho que... Então, não contrato homem, não vou perder porque eu fiz uma escolha e descartei todas as outras. Conta como é que é isso nas vendas. É natural que as pessoas tenham esse sentimento, mas para você conseguir eficiência na área de vendas, você precisa ganhar corpo. O que eu chamo de ganhar corpo? É ter profundidade naquela proposta de valor que você se propõe a entregar. E você só consegue ganhar corpo quando você aprofunda o entendimento sobre aquele perfil de cliente. Então, e você não vai deixar de vender para outros, porque as necessidades, elas se correlacionam. Todas as pessoas, de um modo geral, elas querem prosperar, as pessoas querem melhorar a comunicação, querem vender mais, são comuns à natureza humana. Porém, quando você direciona, como você acabou de falar, para uma mulher de 2 filhos, além de tudo isso que todo mundo quer, elas também querem ter tempo de qualidade para conseguir acompanhar o crescimento dos filhos, elas também querem outras coisas que são peculiares aquele momento e a realidade delas. Então, na verdade, não é abandonar os outros perfis, é simplesmente ter desenhar, né, formatar, comunicar de uma maneira que conecta com elementos específicos desse perfil de cliente. E aí você ganha corpo. Ganhar corpo significa, eu vou ficar tão bom em atender essas necessidades que eu consigo agora ampliar este modelo para outros perfis. Quando você não tem esse olhar e essa profundidade, você fica atirando para todo lado, porque todo mundo quer prosperar. Legal, então eu tenho uma solução para quem quer prosperar. Mas isso não conecta, porque as pessoas querem prosperar, mas elas querem prosperar do ponto de vista dela, do olhar dela, do momento dela. E é isso que esse aprofundamento no perfil ideal de cliente vai te entregar de recurso. E aí, caminhando um pouco, já que é uma dor muito forte para os empresários, isso de trazer esse corpo de prospecção, trazer essa entrada de novos clientes, como é que eu continuo o meu processo, então? Tá, então, só recapitulando. A gente desenhou o perfil ideal de cliente, depois a gente olhou porque a gente já tem, né, o que a gente tem de possibilidade de trabalhar, contatos que eu já abordei no passado, mas não estou abordando agora, pessoas que naquele momento não tinham interesse, mas pode ser que agora o cenário tenha mudado e pode ter interesse. Depois que eu mapeei isso, eu organizo tudo isso dentro de um sistema de CRM, que pode ser uma planilha, pode ser um sistema de mercado, pode ser no WhatsApp, escolha o recurso que você quiser, mas o importante é que você tenha alguma ferramenta que você possa registrar e acompanhar a evolução desse relacionamento. Esse é o mais importante. Na sequência, depois de tudo isso, você vai refinar o teu pitch. Você vai entender como é que você vai se comunicar com essas pessoas que você já identificou. Então, eu tenho lá uma base de 30 pessoas, de 50 pessoas. Bacana. Como é que eu vou transformar esses meus pontos fortes, esses meus valores, em algo que conecta com aquela pessoa?
Então, como é que eu vou transformar uma marca forte, uma qualidade de produto em algo que de verdade desperta e entra no coração daquelas pessoas? Você vai refinar o teu pitch. Tem várias maneiras de fazer isso, tem muitas estruturas que são bem validadas no mercado, mas para quem está começando, eu recomendo que você use um método chamado AIDA. É muito facinho, mas ele te dá os principais elementos de construção de relacionamento comercial, que é, eu preciso falar algo que te interesse e eu preciso continuar essa conversa. Toda interação com o lead, isso é uma muito boa prática de mercado, ele tem sempre que terminar com um próximo passo. Independente de como se desenvolveu aquele assunto, se você levou para um fechamento ou se simplesmente não é o momento daquele cliente. Qual é o próximo passo disso? Então, a AIDA é um mecanismo simples, mas que funciona muito bem e vai te dar o gatilho dos próximos passos. Então, peraí, já vamos fazer a tradução do AIDA. Tá bom. A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Isso. Não posso esquecer que tem um primeiro A de atenção. Se eu for direto para a chamada de ação, ligue já, eu perdi uma camada de construção de desejo, de empatia, eu perdi, né? Sim. E no final das contas, usando todos esses elementos, a gente nunca pode esquecer que você tem que ser intencional em direcionar esse conteúdo para aquela pessoa. Para a necessidade daquela pessoa. Isso tem que ser intencional. A gente acha que vai vir por osmose. Não vai, cara. Você precisa virar e falar assim, cara, como é que eu vou estruturar essa mensagem de uma forma que vai conectar com aquela pessoa com quem eu quero trazer para o meu time? Com aquela mãe de 2 filhos. É isso. Né? Seguimos? Seguimos? Então, tá bom. Então, temos lá o nosso pitch e aí nós vamos fazer a primeira abordagem. Antes da abordagem, você precisa descobrir onde essa pessoa vai estar. Como é que você acessa essa pessoa? Ela está no seu Instagram, ela está no seu WhatsApp, ela está no LinkedIn da vida, ela é um contato que você ainda não conseguiu acessar. Aonde ela está? Você tem que definir qual é o canal que você vai usar para poder chegar a essa pessoa. Tem uma máxima que é assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Quando a gente está numa conversa como essa, a gente começa a sugerir várias coisas e para quem fica escutando, né, acaba tendo várias ideias e pensando várias possibilidades. Mas o ótimo é inimigo do bom. Se você não tem hoje um LinkedIn, por exemplo, e tem um Instagram, vai para o Instagram. Se você não tem hoje um sistema de CRM que vai exigir de você uma dedicação, de preencher vários campos, vai para o WhatsApp. Então, o ótimo é inimigo do bom. Faz o que você tem que fazer com os recursos que você tem hoje. Temos a ferramenta? Primeira coisa, precisa definir uma meta. Que, se você está começando agora, você não tem repertório para construir uma meta de fechamento, provavelmente. Você pode usar dados de mercado. Se você já tem repertório, você já tem uma meta de fechamento. Mas antes da meta de fechamento, a gente tem que definir quais são as métricas de meio. A eficiência em vendas, mais do que um objetivo de meta, de fechar tantos clientes, tantos pedidos ou tanto de faturamento, tem as métricas de meio. E as métricas de meio começam com quanto tempo eu vou dedicar para abordar essas pessoas. Vendas é algo que as pessoas atribuem muito à sorte, a dom, e o que as pesquisas mostram é que simplesmente por você estruturar o teu processo comercial, você aumenta o resultado em 30%. Isso é pesquisa de mercado, não é opinião. Então, define o tempo que você vai dedicar para essa atividade de prospecção. E aí, idealmente, cada pessoa tem um contexto, idealmente de 2 a 3 horas por dia. Por que é de 2 a 3 horas e por dia? Porque você precisa ganhar velocidade e ganhar performance. Você começa já um pouco tímido, depois você precisa falar com outras pessoas e depois de 1 hora, 2 horas, você já vai estar tinindo, já não vai nem querer parar. Porque você começa a engatar e começa a entender o que conecta, o que não conecta. Então, uma boa prática é diariamente de 2 a 3 horas. E aí, vamos para alguns indicadores, né? Cada canal que você vai usar, então a gente falou de WhatsApp, falou de LinkedIn, falou de Instagram, tem o telefone. As pessoas acham que telefone não funciona, mas telefone funciona muito. Muito. Tem uma última pesquisa que foi feita em 2014, que de cada 10 compradores, 8 recepcionam bem a ideia de ouvir uma proposta de uma solução diferente. Então, o telefone ainda funciona muito bem.
funciona bem, mas usando o AIDA, né? Como é que eu chamo a atenção também, né? Sim, no final tem que ser relevante, né? E tem que ser relevante como? Para aquela pessoa. Perfeita. Né? Não adianta falar da minha marca é a maior do mundo, que o meu produto é incrível, mas o que isso agrega para aquela pessoa? A gente nunca pode esquecer esse ponto que é o crucial, é o que move todos os outros. Então, temos uma rotina, aí vamos para as metas. A meta de tempo é a primeira meta, a segunda meta é quantos contatos eu preciso fazer. Então, a gente pode começar de uma maneira mais simples, mas o ideal é que você tenha pelo menos 5 oportunidades de negócio por semana. Uma por dia. Tá? Se você dedicar mais tempo, o que vai variar isso? Eu vou conseguir mais oportunidades ou menos oportunidades? O que vai definir a eficiência desse fluxo é a qualidade dos contatos que você tem, né? O quanto eles estão dentro do perfil ideal, o quanto eles têm o problema que você resolve e o volume. Você precisa ter volume, né? Prospecção, especificamente, ela precisa encontrar o equilíbrio entre quantidade e qualidade. Não adianta falar com um cliente novo e fazer uma venda. Também não adianta falar com 100 clientes e não conseguir fazer uma venda porque o teu pitch não está bom, porque o cliente não entendeu o que você está propondo. Então, tem que encontrar o equilíbrio dessas duas coisas. Então, eu falei de meta de tempo, eu falei de meta de contato e meta de fechamento. E a constância nesse fluxo é o que vai fazer com que você torne essa operação eficiente e você começa a gerar um pouco mais de previsibilidade. Lembra que o processo de venda, ele tem que acompanhar o processo de compra do cliente. Então, independente de uma venda complexa ou uma venda simples, a gente tem um processo de decisão, a gente tem que seguir esse fluxo para poder decidir desde o momento que eu me interessei pelo produto até o momento que eu vou tirar o dinheiro da minha carteira. Então, ter claro essas etapas do processo de compra do cliente e em qual delas você está nesse momento é muito valioso para você poder ajustar o pitch e alinhar a tua expectativa de fechamento. Ó, como eu amo esse assunto, ó. Ai, como eu amo. E é tão interessante eu saber em que etapa eu tô também. Por quê? Porque eu uso ferramentas, né? Eu uso argumentos que vão te conectar. Sim. E se eu não sei que momento eu tô indo direto. Eu quero no caso da venda direta, eu quero cadastrar. No caso da consultora, eu quero vender. Eu atropelo um momento porque eu também nem me estruturei, também posso estar usando o que a gente fala, né? Aquele ditado, a vela errada com o defunto errado, né? Isso. E dentro da venda, dentro do processo de vendas, o que acontece muito, a gente vê no mercado, o empresário ele se dedica tanto ao produto, ele se dedica tanto ao processo dele de construção de marca, e nós estamos falando de uma área altamente sensível, que é como é que isso chega no destinatário, né? Sim. Deixa eu adicionar um outro conteúdo que a gente está falando de um fluxo, mas considerando que essa pessoa, esse empreendedor, esse empresário já tem uma base. E se ele não tem uma base? Ou se a base dele já esgotou? Ele precisa de novos clientes. Então, a maneira como a gente vai buscar essas novas oportunidades tem alguns caminhos. A mais rápida, não necessariamente mais fácil, mas a mais rápida ainda continua sendo por indicação. Então, você fez uma boa venda, você pode pedir uma indicação para esse cliente. Mas se você precisar ir ao mercado de uma maneira mais fria, a gente, respeitando a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, a gente pode fazer prospecção via ferramentas de dados. Então, o LinkedIn, a regra da LGPD diz o seguinte, que eu não posso entrar em contato com uma pessoa se ela não me autorizar, a menos que esse dado seja público. Então, quando você está com um contato via Instagram, quando você está com um contato via LinkedIn, ou quando você tem um contato com essa pessoa no grupo, esses dados eles estão públicos. Então, você pode fazer uma abordagem, claro que essa abordagem ela tem que ter uma estrutura no sentido de respeitar o momento de compra do cliente e sempre ter um olhar genuíno de você tentar ajudar ele a resolver uma necessidade, a buscar um objetivo, enfim. É sempre sobre o outro, no final das contas. Vender é muito mais sobre o outro do que sobre nós ou sobre produto. Então, se você tem essa abordagem que é genuína e intencional, no sentido de que, olha, um exemplo para produto de cosmético, se é um período que antecede uma data comemorativa, olha, imagino que você deve estar buscando algum tipo de presente ou está buscando alguma solução para atender a essa data especificamente, talvez eu consiga te ajudar. Então, essa é uma abordagem que não é invasiva e que dá a opção para o cliente de
se interessar por aquilo que você está ofertando ou não, né? E aí volto para o ponto anterior. Tem que ter uma congruência entre volume e qualidade. Precisa fazer isso de maneira recorrente, consistentemente, e precisa falar com as pessoas certas. Quando está começando, a gente não tem clareza de quem são as pessoas certas, votando para o ICP. Mas isso é uma construção, né? Aí eu volto com uma outra frase que eu acho incrível, que eu aprendi com o Dr. Lai Ribeiro, eu trabalhei uns anos com ele, que ele falava assim: não deixe que o que você não sabe atrapalhar o que você sabe, né? Então, não deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode fazer. Se você não tem clareza de todos esses elementos, começa que no caminho as dúvidas vão surgindo e aí você vai poder buscar soluções para essas dúvidas que vão surgindo. Amém! E aí, falando de vendas, deixa eu até fazer o meu pitch de vendas para você que está nos assistindo, para você que busca conteúdos e percebe valor no canal, se inscreva no DiretaCast. Ponha seu curtir, faça a divulgação, o compartilhamento, porque o conteúdo cada vez mais tem que trazer valor para quem está assistindo. Então, se inscreva aqui no canal. Quero aproveitar também, agradecer a BVD, Associação Brasileira de Empresas das Vendas Diretas, que é nosso parceiro aqui no canal, porque também é uma forma da gente trazer cada vez mais conteúdo, clareza para quem está nos assistindo, para resolver os problemas, as dores dessa audiência. E quero ir para os finalmente aqui com a Elândia. Falamos do processo, né? Esse processo não tem fim, né, Elândia? Aliás, essa conversa não tem fim, a gente volta a falar mais sobre vendas. E eu queria, pensando nessa jornada hoje, que a gente está cada vez mais trazendo uma camada de inteligência, uma camada de ferramental para ajudar a garimpar dados, ajudar a entender alguns processos. Como é que você vê os caminhos desse empresário que busca digamos assim, mais produtividade, mais efetividade e uso de inteligências adicionais? Cara, todos esses recursos, eles são ótimos e contribuem muito. Então, no final das contas, só são recursos. A gente não pode esquecer que são recursos. Se você precisa de um recurso, vai atrás desse recurso. E pode ser qualquer dos recursos. Todas as IAs são ótimas, qualquer CRM atende, uma boa planilha funciona. Então, as ferramentas, elas são um meio. O que vai fazer a diferença nesse processo de prospecção e de ter um pouco mais de previsibilidade com relação às oportunidades de vendas é você ter isso tudo muito bem estruturado, né? E ter consistência nessa execução. Esses dois elementos é o que faz com que você, no longo prazo, consiga ter um funil de vendas, né? Um fluxo de oportunidades que vão acontecendo de maneira sistematizadas e você consegue, daqui 3 meses, falar, poxa, daqui 3 meses eu tenho um pipeline com 50 oportunidades e tem potencial de fechar 50%. Então, eu posso considerar que eu vou ter uma receita de X. Então, a ferramenta ela é importante, principalmente para quem tem expectativa de escalar, mas não colocar toda a responsabilidade do resultado nas ferramentas e assumir de maneira intencional a responsabilidade por alimentar as ferramentas, colocar informações que são relevantes e vai te dar gancho e gatilho para você poder construir esse relacionamento ao longo do tempo. Perfeita. E olha que interessante, eu não sei se você chegou a ver, quem está nos assistindo também não sei quando que você vai assistir esse episódio, mas dia 7 de abril teve o lançamento, ontem, né, esses dias, o lançamento do novo livro do Kotler, que é Marketing 7.0. Não sei se você chegou a ver, e faz muita relação com o que a gente está falando. Ele fala sobre o marketing com o uso de IA, com o uso de ferramentas, fazer esse uso de forma tal que vem com a camada da inteligência humana, vem com a camada do atingimento do que tem na mente do cliente. Opa, me deu soluço. Dos desejos se conectar com a mente do cliente para trazer soluções e usar o ferramental como um arsenal para compor isso. Tô louca para ler esse livro, então Marketing 7.0. Para você que está nos assistindo, já está no ar esse novo livro do Kotler. Lândia, quero agradecer, quero falar mais sobre isso, hein? Quero falar mais em breve. Quero agradecer sua presença. Tem algum recado, alguma coisa que a gente não alinhavou e você quer deixar as considerações finais? Eu acho que uma mensagem que eu queria deixar é que, na venda direta especificamente, normalmente vocês são muito bons em construir relacionamento.
Mas o relacionamento por si só, ele não se sustenta, né? Quando a gente fala de um negócio, quando a gente fala de uma previsibilidade. Então, adicionar esse relacionamento que vocês já fazem muito bem, que é acolhedor, que é atencioso, há um processo, né? E ao uso das ferramentas, é o que de verdade vai fazer virar o jogo, vai tirar você do lugar comum e vai fazer você atingir seus objetivos, as suas metas, enfim. Ó, coração para você, porque é o que eu mais acredito, Elândia. Quero agradecer. Se quiser deixar seus contatos, fala do seu posicionamento, já faz o seu pitch aqui. Muito bom. Bem, se alguém quiser informação sobre boas práticas de venda complexa, eu tenho a Control Sales, é uma consultoria especializada em vendas complexas, e o nosso site é controlsales.com.br. E no LinkedIn? Control Sales, e o meu pessoal é Elândia Bandeira. Arrasou, Elândia. Obrigada. Fica aqui meu agradecimento pessoal, Elândia. Admiro demais o seu trabalho. Um prazer trazer o assunto de vendas, trazer esse conhecimento para a gente cada vez mais ter arsenal. Quero agradecer você que nos assistiu até agora. Assista outros episódios do DiretaCast. Deixo também aqui o pitch do meu e-book Domine a Arte da Venda Direta. É um e-book que eu preparei falando um pouco da construção, do processo todo de montagem de um time de vendas até a execução, que é uma parte bem interessante. Como é que eu executo, como é que eu faço a construção desse time para que ele seja virtuoso. E o QR Code estou deixando para vocês. Quero agradecer. Pedir então para você, se não clicou ainda, clique aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E em breve falaremos mais sobre vendas, combinado? Muito obrigada, Marcela, pela oportunidade. Eu adorei esse encontro e vamos marcar os próximos. Amém, amém. Bora vender. Bora, beijo. Beijo, querida. DiretaCast, o podcast da venda direta.